Olá, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha, né? Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, né? Vamos a mais um vídeo, né? Desconstruindo ilusões fabricadas. Hoje tenho pensado nessa semana, né? Em focar os meus vídeos num tema específico, né? Um tema também, haja vista, voltado mais a psicologia forense, né? Eu estudei pela CEPED Psicologia Clínica Comportamental, né? Uma das áreas que mais me fascinam, né? É claro que eu não tenho colação de grau de faculdade, mas é uma área que me fascina, por conhecimento. Nessa área é uma área que me fascina bastante, né? Eu quero dar introdução à série, uma série, né, voltada a esse tema, essa temática, né, de psicologia clínica, né, a psicologia criminal, né, voltada à psicologia criminal, de como funciona a mente criminosa, né. A gente vai investigar aqui, esquadrinhar, né, os traços, né, mais intrigantes da mente, né, criminosa, né, de como funciona hoje a nossa cultura brasileira, né, de como ela é, não só como é no mundo, né, mas também como é a própria natureza humana, né, e como isso implica nas nossas também escolhas, né, como indivíduos, como seres humanos, né, e também as nossas inclinações, né, e tendências, né. Então quero dar origem aqui, início a essa temática aqui nesse vídeo, dar início à série, né, da mente criminal, né? Mente criminosa, sobre a conduta delinquente, né? Como isso implica também nos fatos que vemos diariamente nos jornais policialescos, né? Da atualidade, né? Que sempre repetem mais do mesmo, né? Mais notícias, só mudam os protagonistas das histórias, né? Mas sempre o contexto é sempre o mesmo, né? Seja na violência contra a mulher, porque o cidadão não aceitou o fim do relacionamento, né? Ou a questão é roubos, homicídios, seguidos de morte, né? Enfim, vamos aqui analisar a conduta delinquente, né? Um estudo sobre as consequências da delinquência, né? Que é uma matéria aqui que eu encontrei, de psicologia.pt, né? Andei fazendo umas das minhas pesquisas aqui também, né? A Wikipedia, né? E alguns posts aqui de algumas páginas virtuais aqui também, né? E aqui diz, é uma matéria de 2019, né? Publicado em Psicologia de 20 de 4 de 2020, né? Domingos Bombo, Damião, 2019. E licenciado em Psicologia Criminal na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto Angola, né? Publicado aqui sobre delinquência e conduta delinquente e suas consequências, né? Pois bem, o presente estudo tem como objetivo explorar a opinião do jovem integrante de gangue de rua a respeito das consequências da delinquência e analisar as consequências da delinquência. Utilizou-se nesse estudo a abordagem qualitativa e como instrumento de recolha de dados, as pesquisas bibliográficas e entrevistas, né? Participou dos estudos um adolescente de sexo masculino com 18 anos de idade, né? Membro de um dos gangues de rua do bairro Rocha Pinto, em Luanda, né? A pesquisa constatou que é preciso haver um trabalho conjunto e multidisciplinar para que se resolva esse problema. Concluiu-se que indivíduos envolvidos na prática da delinquência juvenil, como consequências, estão propensos a mortes, prisões, desistência das aulas e rompimento, né? Também com o seio familiar, social, né, escolar, né, enfim. Então nós vemos aqui, nas áreas de estudos aqui, né, no Wikipedia também, né, uma das áreas de estudos sobre os desejos, pensamentos, intenções e reações dos criminosos, né, ela está relacionada com a área da antropologia criminal, né, antropologia que estuda o ser humano, né, no seu percurso histórico, né. O estudo penetra profundamente na pergunta: o que faz alguém cometer um crime? O que motiva, né? Mas também nas reações pós-crime, na fuga ou no tribunal, né?
Essa ciência tem relações com a produção de psicologia comportamental, em especial a produção que traça perfis de ambientes típicos de criminosos. Né? Psicólogos criminalistas são frequentemente chamados como testemunhas em processos judiciais para ajudar o júri a compreender a mente do criminoso. Né? Como alguns tipos, como os psiquiatras também, né? Que lidam com os aspectos do comportamento criminoso. Né? E estudo também das expressões faciais, né? Aqui também fala a respeito das expressões faciais. Né? Na história, os profissionais de prisões seguiram teorias conservadoras que se relacionavam com crime, prisões e criminosos. Né? Foucault, por exemplo, Michel Foucault, foi quem criou a base da criminologia crítica. Né? Além de seus estudos, ocorreram situações que contribuíram para a análise do crime, que foram a cultura dos direitos humanos, né? Que nós já conhecemos bem no nosso país, né? E a reforma penal internacional. Né? Tais institutos e ações formam profissionais engajados com leituras desnaturalizadoras e críticas. As prisões e demais formas punitivas variam de acordo com o modelo político vigente. Né? Isso também engloba também o modelo político vigente, né? De governança que temos, né? Que ditam né? Que como deve funcionar, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. Né? Haja vista nossas leis são ultrapassadas, como alguns dizem, né? Algumas figuras públicas aí, né? Da midiáticas, né? E que não acompanham hoje o processo de como é a nossa sociedade, né? Atual, né? Ou realmente não há interesse para os seus legisladores mudar essas leis, né? Porque senão eles cairiam no mesmo. Pois bem, as prisões e demais formas punitivas variam de acordo com o modelo político vigente. Isso pode ser demonstrado através de estudos das prisões através da história. Né? No início, as prisões guardavam os criminosos até o julgamento, ou a tornar possível a aplicação de outras penas, como o trabalho forçado, por exemplo. Né? Hoje, além de conter classes perigosas por sua pobreza e marginalidade, né? O que isso quer dizer? Pobreza e marginalidade. Tem uma frase num filme do Batman Begins, né, que fala: crie fome suficiente e todos seriam criminosos, né? Se tornam criminosos. Mas será que se realmente é a regra? Se você cria uma sociedade, um sistema centralizador de poder, onde a burguesia, o capitalismo, domina, né? Tem uma classe minoritária que segrega uma parcela da população, a marginalidade e a pobreza, a miséria. Né? Agora, se isso é um projeto e um plano de governança global, aí isso levanta muitas questões, não é mesmo? Ladies and gentlemen? As prisões servem para o controle de mão de obra pouco qualificada. Foucault e Castel acreditavam que as formas de punir estão diretamente ligadas ao controle das classes trabalhadoras. Não é mesmo? O que vocês acham disso? A pena privativa da liberdade respondeu, desde o início, para manter o sistema capitalista incólume. Né? Em períodos de mão de obra faltante, os prisioneiros eram obrigados ao trabalho. Né? Quando o exército da reserva aumentava, o trabalho nas prisões servia apenas para a criação de subjetividade operária. Por fim, a partir do momento que a tecnologia começou a substituir o trabalho do homem, o trabalho penal começou a declinar até desaparecer. Assim que houve o fim da ordem feudal, né, as cidades começaram a se encher e criou-se bolsões de pobreza, além de uma quantidade enorme de mão de obra livre. Né. Tais pessoas eram desocupadas e não tinham residência. Para elas foi criado duas alternativas. Uma delas era a assistência, né? Ou seja, apoiava aquelas pessoas pobres, porém válidas para o trabalho. E a internação, reclusão para todo o resto. As condições de trabalho para essas pessoas eram difíceis, porém havia leis que forçavam as pessoas a continuarem em tais empregos, senão seriam punidos, né? Ou considerados pessoas que ficavam na vadiagem, não é mesmo? Ou seja, no mercantilismo, a pobreza era criminalizada. A internação e a reclusão trabalhavam em prol de uma retirada da sociedade das massas, de desviantes que não se dispunham a trabalhar, não é mesmo? Tal prisão os corrigia através do trabalho forçado e orações e disciplinas, né?
um tratamento mais rígido, né? Rudimentar. É nesse contexto que se criam os vocábulos mendigos e delinquentes, né? Pessoas que não querem trabalhar. A realidade é que essas pessoas eram grupos de coitados levados a tal situação pela miséria e isolamento social, pela falta de trabalho digno e ausência de suporte. Tais grupos são perseguidos cada vez mais e aperfeiçoa-se o instrumento de controle social, como polícia e leis mais rígidas. Esse cenário se complicava cada vez mais com a multiplicação das riquezas e propriedades. O Estado se torna administrador dos revoltosos para assegurar a segurança pública. Surge aí a justiça a serviço da burguesia, né? As leis que protegem quem está no topo, né? A burguesia, né? As pessoas consideradas civilizadas, que detêm de um grau de instrução mais superior, né? Nesse contexto, a rigidez penal ocorre o fim dos suplícios do período feudal e aparece o conceito de infração, ataque ao próprio Estado, à lei e à sociedade. Os delinquentes são punidos com a suspensão temporária de liberdade. Além disso, a leitura genealógica de Foucault, a delinquência se torna efeito instrumento da prisão. Isso significa que os condenados à prisão são condenados à reincidência por vários motivos, né? E quais são eles? Os motivos são afastamento do meio social de origem, submetidos a condições desumanas de vida, ocupados a um trabalho inútil e recusados no mercado de trabalho por seus antecedentes penais, né? Seu histórico criminal, né? Condenados à vigilância e preconceito frequente da polícia. Porque geralmente as pessoas, depois que elas cometem uma infração, elas passam a ser mal vistas, né? Que elas vai constar na ficha do sistema uma passagem, um histórico, né, criminal dessas pessoas. Mas o que leva as pessoas a mancharem as suas fichas, né? Mancharem o seu histórico. É isso que nós vamos entender e compreender aqui. A criminalidade e a indigência cresceram e as revoluções dos trabalhadores despontaram, né? A penalidade nesse contexto passou a ser culpa do próprio delinquente, pois são julgadas as paixões, vontades e disposições dos criminosos para os actos penais. O efeito da delinquência produzido estritamente pela prisão torna-se problema do delinquente, ao qual a prisão deve ser uma resposta adequada. Surge também a medicina mental para decidir sobre periculosidade e responsabilidade dos criminosos, para saber se ele não tem algum grau de demência ou algum grau de distúrbios mentais, né? Nesse contexto, iniciam-se as avaliações do psicólogo, né, afins para chegar se o indivíduo respeita a norma e está progredindo, né? Se deve ser punido ou merece ser recompensado. Tal diagnóstico resulta no conhecimento individualizado do criminoso, na individualização das penas, né? Então aqui tem muito mais a respeito no Wikipedia, né, a respeito dessas leis, né, de como funciona, né? Fala também, após a Segunda Guerra Mundial, o psicólogo britânico Lionel Horde foi um dos pioneiros a trabalhar com o Royal Air Force, elaborando uma lista de características que os criminosos de guerra nazistas podiam exibir, né? Nos anos 50, o FBI abriu-se na sua academia uma unidade de análise comportamental e quântico, Virgínia, né? Posteriormente foi criado o Centro Nacional de Análise de Crimes Violentos, com o objetivo de formar um sistema para encontrar ligações entre os principais crimes sem solução americanos. Já nos anos 80, o Reino Unido, o professor David Cantor foi um pioneiro guiando os detetives da polícia, procurando abordar o assunto como um ponto de vista mais científico, vendo limitações na definição dos perfis criminosos, né? Cunhou com uma colega um termo de psicologia investigativa, né? Ou seja, psicologia criminal, né? Que é hoje. Busca ainda contributo de pensadores como Foucault, Lombroso, Carrara e Bentham, Ferry e outros para o seu maior fortalecimento. Então, tem algumas variáveis identificadas aqui a respeito, né? Estudos indicam que a opressão e coerção tendem a produzir mais crimes, né? A opressão, né, do meio social, né, ou meio familiar, uma estrutura já corroída, né, intrafamiliar, né? A pobreza, a miséria, né? A falta de, né, capacidade de raciocínio do indivíduo, né?
do conhecimento, o baixo QI, né? Também favorece, né, na verdade, uma entrada, né, mais facilitada, né, para o mundo do crime. Né? A falta de conhecimento, baixo QI, baixa instrução, baixa cognição, né, também são um dos fatores, né, determinantes disso. Né? Mas comportamentos violentos e punitivos. Sendo assim, quanto mais frequente a violência sofrida por alguém, maior a probabilidade de repetir essa violência posteriormente. Né? Hoje em dia, vemos aí